Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o deputado federal Coronel Tadeu explicou aos cidadãos como decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal estão impactando a vida dos brasileiros e colocando o Brasil no caminho da Venezuela. O deputado iniciou afirmando: "Sinceramente, eu não gostaria de ter vivido esse dia hoje. Os fatos realmente são desoladores. São bem tristes os fatos de hoje." O deputado mencionou a prisão de um pastor no Espírito Santo, a mando do ministro Alexandre de Moraes, apontando tratar-se de uma prisão ilegal, uma prisão boçal, que não cumpre o nosso ordenamento jurídico. Coronel Tadeu explicou: "Essas manifestações, mais do que democráticas, são legítimas. Não há nada de antidemocrático nessas manifestações." E acrescentou: "Nós estamos caminhando para uma venezuelização." Coronel Tadeu apontou que no mesmo dia, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi solto por estar há muito tempo em prisão preventiva, sem que seus julgamentos cheguem às últimas instâncias. Ele afirmou: "Isso é para mostrar a lentidão da nossa justiça, para mostrar o quanto nós temos uma justiça tupiniquim e para mostrar para todos a impunidade que temos no nosso país." O deputado lembrou que o Supremo acabou com a prisão em segunda instância para beneficiar Lula e isso beneficiou inúmeros criminosos. O deputado afirmou: "O Brasil está um país sem lei." Ele acrescentou: "Nós não podemos viver num país desse jeito de jeito nenhum. A gente precisa melhorar isso." Coronel Tadeu relatou que ainda no mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes imputou uma multa milionária ao deputado Daniel Silveira, mesmo após o deputado ter recebido a graça presidencial. E o deputado Zé Trovão foi diplomado usando uma tornozeleira eletrônica a mando de Moraes, sob a alegação de atos antidemocráticos. Tadeu disse: "Que mundo é esse? Atos antidemocráticos. Isso é a Venezuela." O deputado expôs mais 2 decisões do Supremo Tribunal Federal com impacto sobre todo o país. A decisão de Gilmar Mendes, que exclui o Bolsa Família do teto de gastos, e a maioria formada com o voto de Lewandowski, que considerou inconstitucionais as emendas de relator. Sobre a decisão de Gilmar Mendes, o deputado apontou: "O Gilmar Mendes proferiu uma decisão dizendo que o pagamento do Bolsa Família pode estourar o teto de gastos. Onde é que ele viu isso? A Constituição hoje proíbe estourar o teto de gastos. E o sujeito que tem que zelar pela Constituição acabou de falar o contrário que a Constituição diz. Esse é o ministro do Supremo." Ele resumiu: "Sentenciou de uma forma que afronta a Constituição." O deputado afirmou: "Isso é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho." Sobre as emendas de relator, o deputado lembrou que o orçamento é uma atribuição do Congresso Nacional e deve ser decidido pelos representantes eleitos pelo povo. Coronel Tadeu afirmou: "Essa é uma decisão teoricamente acertada, temos que bater palma. Só que isso é uma decisão política. Ele está advogando para o Lula nesse momento." O deputado acrescentou: "Quem teria que definir isso chama-se Congresso Nacional, que faz o orçamento." E concluiu: "Então, nenhuma das decisões foi dentro das 4 linhas." O deputado desabafou ao responder a um internauta que perguntava: "Para que serve o Congresso mesmo?" Coronel Tadeu disse: "Vou responder: para nada. O Congresso está humilhado. Não sei por que estamos pagando 513 deputados e 81 senadores se nós temos o Supremo para decidir tudo." O deputado disse: "Lira e Rodrigo Pacheco, fechem as portas, atravessem a rua e entreguem a chave, porque o Supremo está fazendo tudo. E não é de hoje. Isso é ou não é uma quebra institucional? Na minha opinião, é." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política.
A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, a época de publicação, o tema ou qualquer outro critério. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa noite para todos vocês. Hoje é 19 de dezembro de 2022. Eu sempre gosto de situar essa live no tempo, que vez ou outra pode ter alguma pessoa mal intencionada, vai pegar uma frase minha perdida aqui nessa live, e aí depois eu tenho como provar, porque está registrado tudo que eu falei na ordem que eu falei. Isso é muito importante. Então vocês todos sejam bem-vindos. Uma boa noite para todos, quem chegou aí agora, o pessoal de Bauru que está chegando, o pessoal de BH, pessoal, deixa eu ver aqui quem mais, de Cuiabá, Americana, bacana gente, muito obrigado, obrigado. Curitiba, Santa Catarina, Espírito Santo, hoje a gente começamos a nossa live justamente falando do Espírito Santo. Deixa seu comentário, deixa a cidade de onde você está falando e faça o compartilhamento. Se você gostar da live, você manda para um amigo. Se você não gostar, aí você manda para um inimigo, tá bom? Combinado? Eu espero que vocês gostem desse bate-papo e que a gente possa conversar bastante, porque hoje é um dia que eu sinceramente não gostaria de ter vivido esse dia hoje, mas a gente tem que agradecer a Deus por estar vivo, por estar com saúde, mas os fatos realmente são desoladores mesmo, são bem tristes os fatos de hoje que a gente tem que comentar com todos vocês. Obrigado Jaraguá do Sul, obrigado Mossoró, Rio de Janeiro, Vila Velha, Espírito Santo, Porto Belo, Santa Catarina, Santos, Campo Grande e por aí vai. Gente, vamos falar do Espírito Santo. O pastor Fabiano foi preso hoje pela Polícia Federal e está recolhido por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Preciso dizer mais alguma coisa do que eu penso a respeito disso? Não. Então, a minha opinião está aí. Para mim, uma prisão ilegal, para mim, uma prisão que não deveria ter acontecido, uma prisão boçal e que não cumpre a legislação, não cumpre o nosso ordenamento jurídico em hipótese nenhuma. Eu sempre vou dizer para vocês aqui, essas manifestações para mim são mais do que democráticas, são legítimas e não há nada antidemocrático nessas manifestações. É o direito do povo de se manifestar e eu fico muito triste que isso tenha acontecido com o pastor Fabiano lá no Espírito Santo. Eu não sei se é exatamente a Vitória, se ele está ou se ele está em alguma outra cidade. E nós estamos caminhando para uma venezuelização. É difícil, gente. A Venezuela está logo ali para a gente e eu acho que a gente vai precisar lutar muito mais, mas muito mais do que a gente está lutando. A Tamira está me falando aqui que o pastor foi preso em frente ao quartel. Né? Eu só não sei aonde que é o quartel, viu, Tamires? Não sei se é Vitória ou se é alguma cidade ali próximo. A segunda notícia, para contrapor essa do pastor Fabiano, é a soltura do Sérgio Cabral. Acho que foi na live de quinta-feira ou na live de sexta-feira, alguém até me falou, olha, o senhor está desatualizado, o Cabral foi solto. Eu falei assim, não, tenho certeza que não.
tinha sido o filho dele tinha sido solto, mas o Cabral estava preso, estava prestes a sair, e hoje, com pompas e glórias, ele deixou a prisão, muitos repórteres, algo cinematográfico, para ficar na mente de cada um de nós que um sujeito condenado a mais de 400 anos, acho que é isso, se não for, com certeza é mais de 300 anos, e foi solto. E o pior, gente, que juridicamente está certo. Juridicamente, moralmente não. Moralmente é um tapa na cara de todos os brasileiros. Sabe por quê? Porque ele estava com uma prisão preventiva decretada e já estava 6 anos numa prisão preventiva. Entenderam os ministros do Supremo que a prisão preventiva está sendo exagerada demais. E caramba, um sujeito condenado a 400 anos ou 300 anos está com prisão preventiva, isso é para mostrar a lentidão da nossa justiça, para mostrar o quanto nós temos uma justiça tupiniquim, porque esses processos já deveriam ter tramitado, e para mostrar principalmente para todos nós a impunidade que nós vivemos no nosso país. Poxa, 6 anos, e ele em grau de recurso recorrendo. Fica difícil, gente. Você não consegue punir a pessoa de jeito nenhum. O último preso da Lava Jato foi solto. E olha, eu vou ter que falar com todos vocês como jurista. Não dá para criticar, foi a decisão do juiz. Ele entendeu que 6 anos de prisão preventiva é muito, uma prisão preventiva não é para durar tanto tempo. Mas e a condenação dele? Nós não temos aí a prisão em segunda instância, porque resolveram soltar o Lula, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Edson Fachin, resolveu soltar o Lula, e a partir de então ninguém mais fica preso, mesmo sendo condenado em segunda instância. E aí eu tenho que me colocar aqui para todos vocês, para dizer que a impunidade nesse país é a primeira coisa que precisa ser combatida. A corrupção é importante? É, mas a corrupção não é tudo, gente. A corrupção não é o mal que precisa acabar. O que precisa acabar nesse país é a impunidade. O sujeito rouba, e não é só a corrupção, porque quando você fala impunidade, é a impunidade de quem pratica o latrocínio, é a impunidade para quem pratica é impunidade para quem rouba, é impunidade para quem furta, para quem corrompe. O Brasil está um país sem lei. E nós não podemos viver num país desse jeito, de jeito nenhum. A gente precisa melhorar isso. Só que, votando em deputados do PT, nós não vamos conseguir nada. Votando em deputados do PSOL, nós não vamos conseguir nada. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Como é que nós vamos fazer isso? Porque é um ciclo. É uma roda que ela gira em sincronia, em absoluta harmonia. Você elege deputados que não prestam, você elege senadores que não prestam, você elege um presidente que não presta, e ele, então, usando a força da caneta, vai nomear ministros para o Supremo Tribunal que não valem nada, que não prestam também. Então, como é que a gente quebra esse sistema? O povo vacilou muito, caiu no conto da sereia. Lá em 2002, quando elegeu o Lula pela primeira vez, e ele soube ser inteligente. Olha, gente, aqui a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui, fazer uma autocrítica, e temos que dar crédito. O sujeito foi inteligente. Ele dominou a cabeça do povo, dominou a mente do povo com aquelas promessas vazias, que nós vamos isso, nós vamos aquilo. E nessa última eleição ainda fez a mesma coisa, convenceu que o povo vai comer a picanha e tomar uma cervejinha, e tá lá. É duro, gente, é duro aceitar isso, mas a gente precisa agir na cabeça do povo. Se nós somos 58 milhões e a gente não acorda para isso,
A gente não consegue mudar a cabeça de outros 58 milhões? Ah, não dá. Não dá para mudar porque os caras não mudam a cabeça. Mas então a gente poderia mudar pelo menos de metade disso, o que daria 29 milhões de pessoas, a metade. É o que a gente deveria fazer. Mas nós acordamos para a política agora. Então que tal a gente ir para cima desse povo todo e fazer política mesmo? Começar do zero praticamente, como disse alguém aqui no Instagram agora. Praticamente começar do zero. O sistema, alguém está falando aqui, eu não concordo. Você tem todo o direito de não concordar. Mas a gente precisa pegar o sistema e quebrar ele no meio. Falando com as pessoas. Mas tudo bem, essa é a opinião minha. Vocês aceitam se vocês quiserem. O cara falou aqui agora, né? O burro é quem cai nessa cilada. Às vezes ele não é burro. Às vezes ele não tem o conhecimento. Então precisa alguém chegar lá e mostrar para ele. E eu já fiz essa experiência com pessoas simples, gente. Você conversa com uma, explica, ela entende. Você conversa com outra, ela não entende, ela acredita. Então você precisa conversar. Saber fazer a cabeça desse povo. Porque se nós não falarmos, se nós ficarmos aqui mudos, sem conversar de política, alguém vai fazer isso por nós. E vai fazer para o lado deles. Foi isso que aconteceu. Simples. Infelizmente nós dormimos. A gente falou, eu vou cuidar do meu trabalho. Nós fomos trabalhar. Trabalhamos. E os caras invadindo a política e a mente das pessoas. Até uma hora que eles dominaram milhões de pessoas. Olha a educação como é que está pervertida nesse país, gente. Vamos lá. Olha, vamos enxergar, vamos fazer aqui. Olha a educação desse país como está pervertida, arruinada. E bilhões foram investidos na educação e o Brasil é o último lá no índice PISA. Propositalmente, é para não ensinar nada para ninguém. É para deixar a população cada vez mais burra. Aí uma parte sai fora da curva, estuda em bons colégios ou se dedica, mesmo em escolas públicas, lembrando aqui, gente, a todos vocês, que eu estudei sempre em escola pública. Só que não sou um cara alienado da política. Ao contrário, eu sou uma pessoa muito politizada. Mas fica aqui a sugestão para todos vocês. Nós deixamos a esquerda tomar conta. Deixamos. E deixamos todo mundo que pensa como eu, que é conservador como eu. Então agora é hora de a gente atuar. Porque eu nunca votei no PT. E não tenho medo de falar. Entre o pior e o menos pior, eu votei no Aécio em 2014 para não votar na Dilma. Eu tive que votar em Geraldo Alckmin contra a minha vontade. E olha onde está o Alckmin hoje. Eu tive que votar no Serra. Vocês não têm essa memória? Então eu vou dizer para vocês. O Geraldo Alckmin o Serra disputou a presidência em 2002 com o Lula. E eu votei no Serra. Em 2006 eu votei no Alckmin. Ele disputou a presidência com o Lula. E eu votei nele. O menos pior. Em 2010, eu votei novamente no Serra. Para não votar na Dilma. E em 2014 eu votei no Aécio para não votar em quem? Na Dilma. Em 2018, Bolsonaro. Vocês não têm essa memória? Eu tenho. A gente chegou num ponto de ter que votar no menos pior, e esse menos pior hoje está do lado do Lula, que é o Geraldo Alckmin, que aliás hoje teve a sua ação penal quebrada o galho, porque o Lewandowski mandou arquivar. Então a gente tem que aguentar Sérgio Cabral solto, condenado a mais de 300 anos, para não dizer que eu estou fazendo fake news, que eu nunca sei o valor exato da pena dele. O Daniel Silveira foi multado hoje em 2,6 milhões de reais, gente. Daniel Silveira foi... Obrigado aí, eu gostei aqui, a Ana Maria Baggio. Ana Maria Baggio, passou aqui um comentário da Ana Maria Baggio. Votei igual a você, coronel. Pois é,
E nós fizemos errado, né, Ana? Não fizemos errado. Nós tínhamos que pensar no país, ou pelo menos o que poderia dar. Fugir do voto não é o caminho. Obrigado, viu, Ana? Legal você estar aí na coisa. Eu também, falou aqui Antônia Abigail. Antônia Abigail, mesma coisa. Obrigado, viu, Antônio? Daniel Silveira, gente, condenado hoje a 2,6 milhões de reais por ter, se eu não me engano, infringido 147 vezes. E lembrando que o Daniel é meu amigo e ele sempre me relatou os problemas da tornozeleira eletrônica e lá ficou registrado que ele tentava violar a tornozeleira e a tornozeleira com problema e ele reportou. 2 milhões, você acha que eles vão pagar isso, gente? O Daniel é igual a gente, vive do salário. Sem condição, né? Por falar em tornozeleira, hoje, pela primeira vez, pelo menos eu não lembro, um deputado foi diplomado com tornozeleira eletrônica, Zé Trovão. Fez 71 mil votos em Santa Catarina, foi eleito deputado federal. Olha isso, gente. Diplomado, Zé Trovão, meu amigo. Abraço, Zé. Diplomado com tornozeleira eletrônica. Que mundo é esse? Atos antidemocráticos. Isso é a Venezuela. 2 assuntos importantíssimos para vocês, para a gente explicar, se alguém está em dúvida com relação ao que aconteceu em 2 decisões diferentes no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar do Gilmar Mendes e do Henrique Lewandowski. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes e Lewandowski. O Gilmar Mendes proferiu uma decisão hoje, dizendo que o Bolsa Família, o pagamento do Bolsa Família, pode sim estourar o teto de gastos. Onde é que ele viu isso? A Constituição hoje proíbe você estourar o teto de gastos. Proíbe, você não pode gastar mais do que tem. E o sujeito que tem que velar pela Constituição acabou de falar o contrário do que a Constituição diz. Isso é o ministro do Supremo. Isso é um ministro que tem a função pela Constituição Federal de guardar a Constituição e hoje não guardou a Constituição. Sentenciou de uma forma que afronta a Constituição Federal. Ou seja, quebrou o galho do PT. Quebrou literalmente o galho do PT, que agora ele não precisa mais brigar pelo dinheiro do Bolsa Família, porque já está autorizado por um ministro do Supremo Tribunal. Gasta o que vocês precisarem aí com o Bolsa Família. Então, se de repente o Lula fala assim, eu vou pagar 2 mil reais de Bolsa Família, sabe quanto vai essa conta? Agora ele pode. Isso é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Vamos à segunda decisão agora do Lewandowski. O Lewandowski disse que o orçamento secreto é inconstitucional e fechou a votação com 6-5. Ou seja, o orçamento secreto, aquelas emendas de relator, as emendas dos deputados federais e senadores que iam através do relator do orçamento, foi considerada inconstitucional. Até aí, parabéns. Maravilha. Foi considerada inconstitucional. Essa é uma decisão, teoricamente, acertada. Temos que bater palma. Esse sujeito não deixou que os deputados metessem a mão no orçamento. Só que isso é uma decisão política, gente. Ele está advogando por Lula nesse momento, com essa decisão. Está devolvendo aproximadamente 20 bilhões de reais para o Lula gastar. Quem teria que definir isso chama-se Congresso Nacional, que faz o orçamento. Então, nenhuma nem outra decisão hoje foi dentro das 4 linhas. Só para vocês entenderem. E alguém está perguntando aqui para que serve? Para que serve? Cadê? Para que serve o Congresso mesmo? Eu vou dizer para você de Santiago Gonçalves, para nada, meu irmão. O Congresso está humilhado. Não sei por que nós estamos pagando 513 deputados
e olha que eu sou um deles e estou dizendo isso, não sei por que nós estamos pagando 513 deputados e 81 senadores se nós temos o Supremo para decidir tudo. Cada um com a sua missão definida na Constituição, no momento em que fala que os poderes são harmônicos e independentes, e lá está escrito que cabe ao Poder Executivo, que cabe ao Poder Legislativo e principalmente o que cabe ao Poder Judiciário. Mas o que a gente está vendo é que hoje fecha a porta, clac, do Congresso, da Câmara e do Senado. Lira e Rodrigo Pacheco fechem as portas, atravessem a rua na Praça dos Três Poderes e entreguem a chave. Porque hoje o Supremo está fazendo tudo. Aliás, não é de hoje. Isso é ou não é uma quebra institucional? Na minha opinião, é. O sujeito está entrando aonde eu tenho que trabalhar, onde eu trabalho, que, por sinal, amanhã tem votação da PEC. Mas vamos votar PEC para quê amanhã? Se o Bolsa Família, o Bolsa Auxílio Brasil, programa do Bolsonaro, que aumentou para R$600, diga-se de passagem aqui, hein? Quem botou em R$600 foi o Bolsonaro, viu, gente? Se o Bolsonaro colocou em R$600 e o Supremo já decidiu, o que nós vamos votar amanhã? Ah, o dinheiro extra. E agora? Nós vamos votar o dinheiro extra? Pode? Será que o Supremo vai deixar a gente quebrar o teto de gastos com essa gastança toda? É isso que me preocupa. Olha, gente, eu não vou mais nem explicar nada de economia para vocês, porque eu acho que eu já fui muito cansativo. Em explicar para vocês que quem vai pagar essa conta somos todos nós, e ó, rápido, muito rápido. Inflação, alta de juros, olha a sequência. Inflação, alta de juros, recessão econômica, desemprego e a conta para a gente pagar em forma ou de imposto, ou emissão de moeda, ou emissão de título. Aí, mais inflação. Uma coisa vai puxar a outra. Escrevam o que eu estou falando. Eu estou na Jovem Pan lá por esses dias todos, vocês estão me acompanhando aí, alguns estão me acompanhando das 7 às 10 da manhã, e todos os dias a gente entrevista um economista, todos os dias. Até hoje não apareceu um economista que defendesse isso. Não apareceu um economista. Nenhum, gente. Apareceu de tudo quanto é lado. Hoje foi o Maílson da Nóbrega. Eu não lembro quem foi na sexta-feira, mas teve lá um economista, às vezes aparece, e são economistas renomados. Todos eles falam da insensatez, da irresponsabilidade de aprovar uma PEC como essa. Insensatez. E amanhã nós vamos votar ela. Vocês mandaram um e-mail para os deputados do jeito que eu expliquei na minha live esses dias atrás? Então dá tempo. Vai lá no site da Câmara, localiza o e-mail dos deputados do seu estado, tá? E pede para não votar. Escreve lá, não vote isso, pelo amor de Deus, nós não queremos pagar essa conta. Você está louco de votar uma PEC dessa? O voto tem que ser não, deputados. Deputado e senador. Façam isso, gente. Ainda dá tempo. Vamos fazer essa pressão. Nós estamos tentando conseguir votos. Cada dia aparece mais um dizendo que não vai votar. Mas, olha, notícia de hoje que eu anotei aqui. Cadê? Está aqui no outro papel aqui. Olha aqui, ó. O Lula conversou com a União Brasil e prometeu 2 ministérios para a União Brasil, para os deputados do União Brasil votar a favor. 2 ministérios. Prometeu 2 ministérios para o MDB. Eles têm lá em torno de 40 votos. São 80 votos ali que ajuda, né, para eles conseguir os 308. E nós aqui que estamos trabalhando, estamos aqui ligando para os deputados para falar para o cara, pelo amor de Deus, vota não nessa porra, pelo amor de Deus. Não vai ferrar o Brasil. Agora eu preciso dizer para vocês, claramente, quem votar sim nessa PEC amanhã, tá ferrando com todo mundo, gente. Tá botando uma conta pra gente pagar que a gente não merece isso.
Então, por favor, não importa se no deputado que você votou, mande um e-mail, uma mensagem para todos os deputados, todos. Enche lá a minha caixa de correio lá, vote não, do Coronel Tadeu, eu já vou votar não, já está certo, eu já vou votar não sem nenhum problema. Mas eu insista com os outros, tá? Não é fácil, né? Façam isso, gente, pelo Brasil, por vocês, e amanhã essa votação, ela é extremamente importante. Eu espero que eu tenha esclarecido tudo isso para vocês de uma forma simples, clara, para que vocês possam divulgar essa live para frente, tá? É muito importante, olha, eu falo para vocês que é muito importante que vocês mandem essa live para frente mesmo, o compartilhamento, tanto no Instagram aqui, como no Facebook, no YouTube, para que a gente possa ganhar essa luta amanhã. Amanhã. É muito importante, porque são 2 votações, só para vocês entenderem. São 2 votações. Se na primeira não conseguir os 308 votos, vitória para nós. Porque são eles que precisam colocar 308 votos. Não somos nós. Nós temos que tirar votos deles. E eu estou tentando tirar. Tá? Se a gente conseguir 206 votos, a gente ganha por 1. Beleza? Muito bem. Um último agradecimento que eu quero fazer a todos vocês, que amanhã a gente conversa mais. Amanhã, se Deus quiser, teremos notícias boas, né? Teremos notícias boas, se Deus quiser. Agradecer aos mais de 1 milhão de seguidores, 1 milhão de seguidores que eu conquistei entre o Instagram e o Facebook. 1 milhão, gente. Que legal. 645 mil no Facebook e 349, já vai virar 350 mil no Instagram. Agradeço demais vocês e a gente vai falar muito, nós vamos conversar muito. Hoje eu extrapolei, né, gente? 30 minutos de live, mas eu tô vendo que a live tá boa, tem mais curtidas até do que pessoas assistindo, isso é muito legal. Então, obrigado a todos vocês do Instagram. Amanhã teremos notícias, tá? A sessão é na parte da tarde. Obrigado. Sou o seu seguidor aí, Padre do Bolsonaro, é isso mesmo que eu vi aqui, nem vi aqui. Padre do Bolsonaro, sou seu seguidor, obrigado. Obrigado, Padre, prazer em conhecê-lo. É tanta mensagem que vai passando aqui, mas a gente agradece demais aí a todos vocês e tentar ler tudo isso aqui não é tarefa fácil, não. Maria Luísa está mandando aqui a última mensagem, dizendo: estamos em orações por vocês todos, muito obrigado, viu, Maria Luísa? E a gente precisa trabalhar junto mesmo e trocar. E a Sandra Leal mandou aqui o Salmo 140. Gente, com muita oração mesmo, vamos pedir a Deus que nos ajude mesmo, não tenha dúvida, vamos pedir a Deus que nos ajude, mas amanhã é um dia de muita luta. Amanhã cedo, a gente já logo cedo trabalhando no telefone de todas as formas. Valeu, gente. Um abraço para todos vocês e fiquem com Deus.